Pare tudo o que você está fazendo, pois o tema de hoje, licitações internacionais. Você nunca viu aqui no Boletim Diário. E com quem, ó? Ele é advogado e consultor jurídico com experiência de mais de 30 anos em licitações e contratos administrativos, especialista em compliance regulatório pela Universidade da Pensilvânia, pós-graduado em Direito Público pelo IDP, ex-professor de Direito Administrativo da UDF, ex-assessor da Presidência da República, foi palestrante em mais de 180 eventos sobre licitações, com mais de 7.000 participantes treinados em 18 estados brasileiros, além de eventos internacionais, olha só, em Nova York, Washington, Miami, Houston, Boston, Hong Kong e Buenos Aires. Se você tem dúvida que ele é um especialista no tema, ele ainda é autor de 5 livros, incluindo o bilíngue Licitação Pública Internacional no Brasil. Seja muito bem-vindo ao Boletim Diário, o professor Jonas Lima. Obrigado a todos, é uma honra, uma satisfação estar aqui com vocês. Obrigado, Forsete, Ricardo, toda a equipe desta empresa tão importante para o mercado de compras públicas no Brasil. É um prazer estar aqui com vocês. O mesmo eu digo, professor, quero agradecer também em nome de todo o time o seu tempo e disponibilidade. Ele estava numa audiência agora mesmo, gente, mas ele arrumou um tempo aqui para nós porque o tema é super relevante e eu tenho certeza de que vai gerar aí boas conversas, viu, professor? Porque este tema nunca passou por aqui. Então vamos lá, licitações internacionais para fornecedores brasileiros. Mas, professor, já que como nunca passou por aqui, vamos do início aí. O que são licitações internacionais? Por favor, professor. Vamos começar retrospecto do que é o conceito lá da doutrina de vários anos da licitação internacional. Ela é entendida como um procedimento de contratação obrigatório quando, em razão das limitações do mercado nacional, o Estado precisa necessariamente convocar em meios nacionais e internacionais de divulgação os estrangeiros a participarem da disputa. E o edital é especialmente preparado para isso. Então, se vocês observarem, eu coloquei vários conceitos. Veja só, obrigatório, porque o meu mercado aqui não tem competidor, ou tem um, por exemplo, tem pouquíssimos, lá fora tem 8 ou 10. Eu tenho um dever de fazer a licitação internacional. Por exemplo, evitando a contratação direta indevida de um só fornecedor, porque haveria só um no Brasil, quando lá fora se sabe que tem vários outros. Isso é importante, porque o TCU e os outros órgãos de controle têm observado essa situação. Agora, do ponto de vista da primeira lei que tratou da licitação internacional, ela veio com uma definição, a Lei 14.133, no artigo 6º, e você tem a definição no artigo 6º, inciso 35, que é a licitação internacional, é aquela processada em território nacional, na qual é admitida a participação de licitantes estrangeiros, e aqui fica uma ressalva, admitida não era bem assim o sentido original, ela deve, não é apenas admitir, tá? Admitida a participação de licitantes estrangeiros com a possibilidade de cotação moeda estrangeira, isso é essencial e só existe na licitação internacional, a moeda estrangeira atrai os competidores de fora, ou licitação na qual o objeto contratual pode e deve ser executado no todo em parte em território estrangeiro. Eu vou dar exemplos. Uma licitação para uma compra de armamento é trazer algo para o Brasil. Uma licitação para assessoria de imprensa fora do Brasil é o governo brasileiro contratando assessoria de imprensa, por exemplo, para tratar da imagem, das informações de mídia, de imprensa, de avaliação de posições sobre notícias a respeito do programa de governo brasileiro, enfim, de todas as atividades do governo brasileiro nos outros países. Assessoria de imprensa fora do Brasil. Então, existem as situações na definição da lei bem limitadas. Se vocês pararem para prestar atenção, não é apenas isso. É aquela lei que eu preciso buscar o estrangeiro e meu edital é preparado. Isso não tem aqui na lei. Olha só uma observação prática. Eu preciso regrar o credenciamento do representante da empresa estrangeira, eu preciso regrar a habilitação com documentos estrangeiros, a proposta com equalização tributária, isso eu não tenho no edital nacional. O que vai ser o futuro contrato em moeda estrangeira, pagamento com carta de crédito, o que eu estou dizendo para vocês? Um potencial contrato com comércio exterior. Não é apenas deixar um estrangeiro entrar, é muito mais do que a definição da lei. Mas é louvável que a lei tenha sido, então, essa primeira
a definir a licitação internacional, só que muito limitado. Inclusive, para concluir, faltando um tópico muito importante. Aqui não tem, na definição da lei, a publicidade no exterior. Mas preste atenção no que isso significa. Se eu não publico lá fora, eu não dou isonomia na informação para o estrangeiro. Eu não posso ter licitação internacional, inclusive TCU bate muito nessa tecla. Uma licitação internacional que não é publicada lá fora não é internacional, e ela será nula, porque o mercado estando, na maioria, lá fora, eu preciso da igualdade de conhecimento daquela informação, dessa oportunidade com a contratação pública aqui no Brasil. Então, a publicidade lá fora deve ser no mesmo tempo da publicidade no Brasil. Importante essa isonomia do acesso à informação. Então, vocês percebem que a licitação internacional, efetivamente, na prática, ela vai além dessa definição da nova lei. Professor, você já começou lá em cima mesmo, aí realmente é uma excelente ressalva aí. Atenção, gestor aí, olha só. Encaminhe este vídeo aí para os seus colegas, seus pares aí de trabalho, né? Essa informação que o professor está trazendo aqui é quentíssima aí. Mas, professor, vamos lá, a gente lida aqui muito com o fornecedor, né? Você já citou ali, por exemplo, assessoria de imprensa, né? Dando um exemplo aí, mas quais são as áreas aí que acabam gerando mais demanda, professor? Por favor. Armamentos, veículos blindados, equipamentos para as pesquisas das universidades, equipamentos para laboratório, insumos para fabricação da área médico-hospitalar, existem muitas demandas de importação, os dispositivos médicos e suprimentos, muita coisa. A parte militar também demais. Se vocês observarem colete balístico, capacete balístico, exoesqueleto, vou dizer, aquele tipo de traje o traje antibomba, o traje antitumulto, todas essas situações que vocês estão vendo no dia a dia, elas são de realidades de mercado que aqui no Brasil não tem competidor. Ou talvez tenha um revendedor, mas as fabricações são todas de fora. Então, isso motiva a licitação internacional. Preste atenção, então, nas áreas. Segurança, defesa nacional, segurança pública, envolve equipamentos para investigações, enfim, tudo que vocês pensarem da vigilância, tem também pesquisa, tem muito, e também grandes projetos com situações que não seriam resolvidas no Brasil. Exemplo, na Copa e nas Olimpíadas, se vocês observarem, projetos de estádio de futebol não conseguiriam ser construídos no Brasil, eles foram feitos em consórcio, uma empresa brasileira que tinha determinado know-how e habilitação em engenharia, mas as empresas de projetos que vieram de outros países. Se vocês observarem, tem situações de concessões de portos, aeroportos, que nem um brasileiro ganharia aquela licitação. Então, observem que o leque é muito grande, mas no dia a dia, se vocês observarem, o painel de empresas nacionais e internacionais, eu vou chamar de painel de fornecedores, do GovBR, vocês olham que a quantidade de pregões internacionais ela é muito grande, mais do que podem pensar. Bastante, vou dizer assim, presente todas as semanas nos diários oficiais. É interessante a colocação aí, professor, porque realmente a gente acessa, né, com frequência ali o painel do GovBR, ele é tão rico, e a gente até assusta, né, o crescimento, inclusive, de fornecedores, né, internacionais, e às vezes o fornecedor aqui brasileiro, ele não está se atentando tanto a isso, e o professor bem trouxe aí as oportunidades, né, quais são aí os segmentos, atenção, fornecedor aí. Mas já que você falou do GovBR, vou pedir aqui também a sua ajuda, professor. Onde eu encontro aí com facilidade essas informações de licitações internacionais? Já que falamos aqui de publicidade, por favor, professor. Você tem um primeiro critério que pode ser simplesmente, vou chamar garimpar. Pega o diário oficial compilado, eu vou dar algumas fontes de informação. Eh, Se você utilizar, por exemplo, a plataforma da Fosset e você afinar por objetos que você percebe que não são brasileiros, como os carros de combate a incêndio, eu vou adicionando outros exemplos, carro de combate a incêndio, traje anti-incêndio, tudo que vocês pensarem, quase tudo das operações policiais, a área médica hospitalar imensa. Então, agulha de insulina, a própria insulina e outros, vocês vão perceber que ali só aparece, olham nos editais, aparece muito pregão nacional e aparece intermediário, mas alguns mercados só são de fora do Brasil, isso na verdade deveria ser uma licitação internacional. Ocorre que as ferramentas de oficiais, elas só procuram pelo nome internacional quando vem a capa ali do diário oficial, e os editais, às vezes, têm uma divergência. O Diário Oficial tem lá a publicação com nome internacional,
mas dentro do edital não tem essa palavra internacional. Então, por exemplo, no caso da ferramenta da Forset, extremamente útil que você foque aí nos produtos. Esses produtos que eu mencionei, alguns outros dessas áreas controladas, eles são procurados mais rapidamente pelo nicho de mercado, porque nenhum portal de governo organiza os editais internacionais separadamente. Isso não existe. Nem no Portal Nacional de Contratações Públicas, se vocês observarem, não tem o nome de edital internacional. Então, uma primeira dica, utilizar a ferramenta da Forset com foco nos objetos, os produtos. E aí vocês vão perceber que tem edital que lá dentro, aqui tem uma informação de licitação internacional. Quando abrir o edital, vocês vão perceber aquilo lá dentro, o objeto. Uma outra forma de pesquisa com vou dizer, a atividade de garimpar, procura diários compilados, eu vou dar um exemplo de compilação de diários, do Jus Brasil. Jus Brasil, mas aí você vai fazer a pesquisa um pouco diferente. Você vai procurar diários oficiais com as palavras pregão internacional, pregão eletrônico internacional, pregão presencial internacional. Não foque tanto nos produtos, porque aí vai ter uma outra, vou dizer, um outro foco de pesquisa. São aquelas telas, aquela folha só do diário. É uma pesquisa diferente. Uma outra fonte de informação é o Portal Nacional de Contratações Públicas. Se não tem uma ferramenta de pesquisar solos internacionais, tem que ser pelo objeto. E, por último, aquele painel de empresas estrangeiras tem as licitações quando vão saindo também, inclusive em andamento, não são licitações apenas encerradas. Então, quando vocês observam o painel de fornecedores nacionais e internacionais, lá tem uma lista enorme só dos internacionais. Na parte final da página vai aparecer isso. Então, tem aos montes, inclusive das estatais. Ficando um aviso aqui. Entes dos estados, inclusive os entes que têm, por exemplo, plataformas próprias como o SIGA. Não é apenas quem está no Compras Gov.br. Se vocês observarem, aconteceu o seguinte, uma migração de órgãos dos estados que tinham plataformas próprias, passaram a usar o Compras Gov.br porque ele está operacional para o CICAF de estrangeiros. Essa é a grande realidade que foi modificada aí de 2020 para agora. Acrescentaram muitos os registros de estrangeiro no CICAF e, com isso, as licitações, mesmo as de órgãos estaduais que tinham sistemas próprios, passaram a separar suas licitações internacionais para dentro do Compras Gov.br. Essa é uma dica assim, mais prática, operacional, de como achar muitas licitações internacionais. Professor, quero aqui agradecer a menção aqui realmente aqui na Forset a gente tem, inclusive eu tô com o cartãozinho hoje aqui, que é o Ele Cita Boletim, a gente sempre faz a questão até de, ele fica até em negrito, fica em destaque, né, quando trata-se aí de uma licitação internacional, porque às vezes passa batido mesmo. E eu tenho certeza que da forma como você está colocando aí, está despertando interesse em vários e vários fornecedores, porque isso é comum, acaba deixando de lado ali, né, como uma oportunidade aparentemente aí voltada mais para empresas estrangeiras, tal, né? Mas, professor, dando sequência aqui, já que você tá trazendo um conteúdo tão rico aqui, sempre surge aqui também a dúvida, né? E eu quero trazer isso para quem acompanha aqui o nosso canal. E a parte aí das propostas, a parte da habilitação em licitações internacionais. Por favor, professor. A, a estrutura básica de licitação internacional da Lei Velha e da Lei Nova, ela é muito parecida. Ela saiu do artigo 42 da Lei Antiga, passou para o 52 da Lei Nova, muito parecida. E vocês basicamente vão entender o seguinte: a licitação internacional moldada no seu edital, diretriz de política monetária nacional, órgãos de regulação como a Anvisa, a ANAC, a Anatel, o Exército, dependendo do produto que vai ser importado, pode ser o CONFER, no caso das regras para engenharia com estrangeiros a trabalharem aqui no Brasil. Mas preste atenção nos dois pontos. A proposta de estrangeiro, em primeiro lugar. A proposta pode ser na moeda dele, e isso atrai competidores. O euro, o dólar são as mais usadas, né? Mas não pode tirar o real, deixa lá. Existe ata de registro de preço também em dólar, bastante usada por helicópteros dos bombeiros, carro de combate a incêndio e outros produtos, armamentos, todos são produtos com registro de preço em dólar, e ele é mais vantajoso sim, porque o Estado, quando ele importa, ele paga zero de tributação, significa que você vai ter uma proposta de estrangeiro em dólar, você vai ter na hora de importar uma queda de preço que é mais de 50%. É muito de economicidade, você deu competitividade na disputa e economicidade. Mas como é que acontece a proposta dele? Basicamente assim, você tem um acesso pelo CICAF daquela empresa estrangeira, ou
o seu procurador. E aí, quando não tem SICAF, vai a figura do procurador com seu CPF, mas dentro dos documentos da estrangeira. Então, o acesso, basicamente, assim, nas eletrônicas. Nas presenciais, o jeito antigo, isso é um negócio desvantajoso. As eletrônicas ganham e devem ser utilizadas, as licitações eletrônicas. E a proposta, basicamente, tem um ponto: igualar. Tem o modelo da brasileira e o modelo da estrangeira. Na hora de julgar, você vai fazer o seguinte: você pegar basicamente os tributos locais de um produto e simula a incidência ali para cima do estrangeiro. Da seguinte forma: pensa que um objeto seja 100 mil, vou dar um exemplo, 100 mil reais, agora colocando em reais. A proposta do estrangeiro, na verdade, tem que se aproximar desses 100 mil reais da seguinte forma, para ver se ela ganha ou a do brasileiro. Vamos pensar nos tributos locais. As empresas estrangeiras vão ter, basicamente, na sua planilha, o imposto sobre produto industrializado, o PIS, o COFINS e o ICMS. Basicamente faz essa equiparação, julga com uma certa isonomia. No final, quando terminar, adjudica sim os impostos, já que o Estado não paga os impostos na hora de importar. E aí a ata vai lá para baixo. E a importação vai ser muito barata em relação ao que seria uma importação só para terceirizar e trazer o produto. Então, tem uma certa isonomia com a equiparação dos impostos do que a gente chama de equalização tributária. Basicamente é isso. Cuidado com os produtos que têm que ser regulados em algumas áreas, como o da Anvisa, o do Exército, da Anatel, da ANAC, para eles poderem serem aceitos no Brasil, senão não consigo importar. E por último, cuidado com a questão de engenheiros e outras regulações específicas que tem que ter concordância com algumas normas. Por exemplo, quando você vai fazer uma obra no Brasil, regulações do CONFER. Agora, para concluir a parte de habilitação, não tem que complicar. Você basicamente olha que a lei nova, ela repete o que tem na lei antiga. Os estrangeiros atendem a todos os requisitos de habilitação. Isso é a regra. Conforme os documentos equivalentes do seu país. Eu vou dizer que alguns não são equivalentes e nem existem. Eu dou exemplo. Não tem como atender requisito de certidão do TST em país que não tem nem justiça do trabalho. Certidão de falência, dependendo do país, não vai existir aquele papel específico. Tem algo próximo, mas pode não ter o papel exatamente igual. Aquele documento do CNJ não vai existir em muitos países. As 3 numerações fiscais, o CNPJ, a inscrição do Estado e município, muitos países têm só um número fiscal. Então, o similar, o equivalente é aquele que não tem a mesma aparência, mas atende à mesma finalidade. Documento equivalente é isso. Independente do regulamento que a nova lei colocou como pendente para sair esse regulamento ainda, preste atenção que já dá para aplicar como aplicava há vários anos. É equivalente àquele que se aproxima para a mesma finalidade, não importa a aparência dele, certo? E aí o estrangeiro entra, e quando não tiver, ele declara que o país dele não tem mesmo aquele documento. Pode fazer diligência, mas veja, não é uma barreira o estrangeiro. Se não tiver equivalente, eu não posso inabilitar, porque o país dele não tem. E assim os estrangeiros têm uma viabilidade de participação no Brasil. Sensacional, professor. E dentro da mesma temática, aí vou me aprofundar então um pouco mais aí quando a gente fala e os registros de preço e contratos, como é que ficam aí, professor? Por favor. Muitas atas de registro de preço vocês vão encontrar, procurando no Diário Oficial, vocês vão ver isso. Atas de helicópteros, os carros de combate a incêndio, os armamentos, alguns equipamentos de monitoramento, de vigilância, equipamentos médicos também. Então, são atas de registro de preço que qual é o grande, vou dizer, o motor de se fazer isso? É que registrando o preço, preste atenção na oscilação do dólar de um ano para cá, ou mais de um ano. Nunca o dólar, vocês não vão ter esse histórico, nem de 5 anos para cá. O dólar não vai conseguir passar o equivalente aos impostos que você do Estado, por exemplo, economizaria. Porque se vocês pegarem alguns produtos, a diferença de imposto é 60% para baixo. Então, resiste preço em dólar é mais vantajoso, porque ainda que o dólar mexa o valor dele, todo dia ele mexe 4 vezes o valor, por exemplo, oscila o valor, o dólar, o euro, nunca vai conseguir ser pior, mais alto do que você ter uma folga com registro de preço em dólar que lhe dá 60% de preço para baixo, já que você não vai pagar imposto. Você é o Estado, está importando. As únicas hipóteses que se paga imposto, lembre, é Petrobras, é empresa pública que compete no mercado, hein? Então, a exceção direta, não. Então, pensa, executivo, legislativo e judiciário tem muita chance de economizar dinheiro com o mercado que só está lá fora, ou quase todo lá fora, e na hora de contratar e fazer a importação, vai ter uma gigantesca economia. Então, resiste preço está muito popular. Agora, o outro assunto,
outro aspecto, cuidado com os contratos. Ele tem algumas regras, ele tem pagamento com carta de crédito, que é a forma de cobrir uma operação de importar e exportar. Então, cuidado que ele é regrado um pouquinho diferente. Aí tem a carta de crédito no banco, tem que ver o tempo dessa carta de crédito que ela pode viver, vou dizer assim, 6 meses, 1 ano. Cuidado para acertar no prazo de entrega do produto. Alguns produtos como embarcação para a Polícia Federal, veículo blindado para a Polícia Rodoviária Federal, eles não vão ser entregues em pouquíssimos meses. Ele tem uma escala para entregar em 1 ano, por exemplo. Então, aí você vai casar essas cartas de crédito para cobrir a importação para o tempo razoável, senão você vai ter despesa bancária sem necessidade. Então, é bem programada a execução de um contrato com o estrangeiro, hein? Cuidado que ela tem umas particularidades dessa parte da gestão que é um pouco diferente. Mas é um contrato que dá economicidade. E cuidado com pós-venda. Basicamente, isso é que tem que ficar regrado desde o edital da licitação. Atenção, gestores, olha aí a dica aí do professor Jonas Lima, aí, tanto com relação aí às oportunidades, né, quanto também as atenções aí que você tem que ter aí com relação aos contratos. Professor, e agora o corte aí, com certeza, deste vídeo está aqui, né? Como brasileiros e estrangeiros podem aproveitar aí essas oportunidades, professor, por favor. Pensa que você tem uma empresa que já vende equipamentos, por exemplo, médico-hospitalares. Por que você não poderia ser, até a pessoa física do dono da empresa aqui no Brasil, por que não poderia ser o procurador direto da estrangeira? Você já revende o produto dele, você poderia fazer um contrato de comissão para ganhar o valor pelo que você desenvolve no Brasil e faz as vendas diretamente da empresa estrangeira. Vejam, só um outro modo de trabalhar. E você, brasileiro, pode ficar na assistência técnica, na garantia. Preste atenção que você teria condição de competição mais, vou dizer, mais apurada, teria mais chances, por causa da questão da imunidade tributária, a própria competição em si torna mais baratos os produtos que vêm de fora. A intermediação, ela faz os produtos ficarem com um peso que dificulta certas condições de competir numa licitação normal, um pregão nacional. Nem era para ser assim em muitos casos, porque é desvantajoso. Você veja, área militar. Intermediar produtos como visor noturno para as polícias, outros equipamentos e os hospitais mesmo, se vocês olharem, por que você não poderia ser, às vezes, o consorciado dele? Lembra que a nova lei de licitação estabeleceu o consórcio agora como um padrão? Para você proibir o consórcio, agora você tem que justificar dentro do processo. O consórcio está aberto. E aí você tem a licitação com a chance de você ser o consorciado do brasileiro em que, aliás, o estrangeiro. Por exemplo, um estrangeiro vende o raio-x, e você cuida da parte da assistência técnica, manutenção, e você ganha a comissão pela venda do equipamento. É quase como se você fizesse da sua própria empresa, intermediando e trazendo, só que uma pequena, na verdade, pequena diferença gera uma grande diferença de resultado, porque o Estado vai importar aqueles equipamentos com tributação zero, e você vai cuidar da parte brasileira durante a vigência do contrato todo, você não deixa de ganhar seu dinheiro. Então, atenção, empresas, peguem as oportunidades também dos parceiros, não vejam só como concorrentes estrangeiros. Vejam como potenciais parceiros, ou para o consórcio, ou para você ser o representante dele no Brasil. E isso desenvolve uma série de outras situações. Em uma licitação ou outra, você pode ser o distribuidor dele, o importador, dependendo da situação. Mas em outras, você vai perceber que a condição de competir é melhor que seja você representando e ele diretamente como licitante, mas o seu representante procurador aqui no Brasil. Uma pessoa física com procuração, resolveu. O resto é parte de formalidade de papéis, né? Contrato social, ata de eleição do diretor, até chegar aos poderes para você aí na sua procuração. Mas veja que desenvolver e não pensar só que eles são concorrentes da sua empresa. Sensacional, professor. Você trouxe aí o espírito deste quadro, que é justamente isso, mostrar aí as oportunidades, né, dentro aí do mundo das licitações, e tenho certeza que você, hoje, mudou aí o pensamento de vários e vários fornecedores com relação ao tema licitações internacionais. Eu vou colocar aqui um adendo que faltou o professor falar que quer vender, quer participar de licitações internacionais. Precisa capacitar aí o seu time? Tá aparecendo aí na tela, ó. Procure o professor no Instagram, no LinkedIn, todas as redes sociais. Bata um papo aí com o professor. Capacite aí o seu time. Você, gestor, você é fornecedor, está precisando de consultoria? Converse aí com o professor. Se ele não puder fazer, ele vai indicar a melhor forma aí para você. Mas não deixe de acompanhar aí essas oportunidades. Não é mesmo, professor?
Obrigado, sim. Tem esse lado da militância na advocacia, nos processos judiciais e administrativos, mas também esse lado de repassar conhecimento. Agradeço muito aí pela recomendação. É isso aí, professor. E eu já quero aqui, então, finalizar o nosso bate-papo. Tenho certeza que isso vai gerar aí bons comentários. O professor vai passar aqui por mais vezes e quem sabe, né, no próximo evento presencial aí que o professor esteja conosco também. Vou pedir aí para que você faça as suas considerações finais. Por favor, professor. Ok, agradeço a oportunidade, passo esse overview, esse incentivo às oportunidades que podem ser desenvolvidas com as legislações internacionais para o próprio Estado conseguir vantajosidade, ampliar a competição, melhorar seus resultados, até gastando menos, e para os fornecedores do que eles podem desenvolver de negócios com os estrangeiros. Então, tem muita coisa para ser explorada. Agradeço, fico à disposição e espero que isso seja um incentivo para os desenvolvimentos de novos negócios com o governo. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Forset, pela oportunidade. Agradecemos aqui a sua participação e, professor, com a sua vinda, reforçamos o compromisso de que licitação é o nosso negócio. Muito obrigado e até a próxima.